Boa noite com Jesus. Amém? Os irmãos da internet, Deus vos abençoe e recompense. Você que vai ouvir e ver esse culto no nosso canal no YouTube, que você também receba a bênção neste culto. Vamos cantar? Irmãos amados, 228, para nós iniciarmos nosso culto. Um abençoado culto com a presença de Jesus. Amém? Amém. Irmãos amados e resgatados, amém, amém, graças a Deus. Por isso nós fomos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único que pode dar salvação e perdoar os pecados. Chama-se Senhor Jesus Cristo. E nós somos uma igreja, um povo revelado, que temos a verdadeira revelação do batismo, que é o único batismo verdadeiro, apostólico. Amém? Vamos cantar o corinho, dai-me graça, Senhor, para prosseguir, e logo após nós vamos aí ouvir o evangelista irmão Dean. E depois do irmão Dean, nós vamos ouvir o hino com a irmã Luísa. E assim nós vamos seguindo. Dai-me graça, Senhor, para prosseguir. Vamos falar todos? Dai-me graça, Senhor, para prosseguir. Amém. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Outra vez. Dá-me graça, Senhor, para prosseguir.
Aleluias. Glória a Deus. É com essa graça que nós continuamos seguindo a nossa linda. Não é fácil. Para o cristão, as coisas tem hora que parece ser impossível prosseguir. Mas pela graça, pelo sangue do Calvário, que ele verteu lá na cruz, nós continuamos a nossa lida. Irmão Dean. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus, né? E uma das escrituras que eu lembro, que eu estava meditando, essa escritura de São Mateus 11, verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, diz: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultar-te estas coisas aos sábios e instruídos e as revelar-te aos pequeninos. Amém? Glória a Deus. Agora, eu estava pensando, trabalhando, isso veio bem forte no meu coração. Deus se escondendo entre a sua palavra. Jesus, quando estava ali com os discípulos, ele poderia muito bem ter dito assim: ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por que ele não falou isso? Ele falou: ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele poderia muito bem falar aquilo ali. Ele sabia que o nome é Senhor Jesus Cristo, mas ele citou os títulos. Para que isso? Para que pudesse haver uma separação da coisa genuína com a coisa manufaturada. Se o mundo religioso hoje tivesse a revelação do que é Senhor Jesus Cristo, como faria a divisão? Jesus se pôs de pé e começou a pregar para aquele povo e dizer: eu sou o pão que desci do céu. Aquele que não comer de mim, deste pão, aquele que não tomar deste sangue, não tem partes comigo. Deus se escondendo em sua palavra. Veja aí, Deus se escondendo em São Mateus 28, 19. Para que fosse revelado para nós, para você, eleito, filho de Deus. Veja o quanto isso é grande. O que é Deus escondendo para você? Ele se deu a conhecer. Ele falava para os discípulos, para aquela multidão toda, falava em parábolas. O mundo religioso não entendia. Mas ele chamava os seus filhos eleitos cristãos e dizia, explicava todos para eles. Está vendo como que é as coisas que Deus tratando com você? Deus parou por você. Ele veio para revelar para nós. Deus se dando a conhecer. Quantas vezes Jesus falou para aquele povo: eu sou o Cristo. Para aquela multidão. Nós não vemos, mas para aquela mulher do poço, ele diz: eu sou o que falo contigo. Veja aí como que a coisa é bom demais. João estava escrevendo o Apocalipse, recebendo a revelação divina, escrevendo todos ali. Escrevendo os cavaleiros, aquele homem montado sobre o cavalo, aquelas multidões de água, aquela mulher e tudo mais. Mas sabe o que aconteceu? Quando soaram os 7 trovões, ele disse: eu fui escrever. Mas uma voz disse: não escreva, mas deixa. Porque será revelado no dia da voz do 7º anjo. Porque isso teria que se dar a conhecer para nós, para você. Graças a Deus. Isso é motivo de nós ser mais agradecidos. Deus mostrando os seus segredos para a noiva. Deus revelando para mim e para você. Ele revelou o batismo, ele se deu a conhecer. Paulo vem e fala assim: a
aprove Deus a salvar o homem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 2, nós vemos, isso que nós pregamos é loucura para o homem instruído, para o homem inteligente. Mas para nós é salvação e vida. Os gregos, eles pedem sinais, outros pedem sinais, cura, essas coisas. O mundo religioso, eles pedem isso, sinais, cura, maravilha, essas coisas. Mas nós pedimos a palavra de Deus. Eu sou o pão que desci do céu. E nós sabemos que Ele é o pão, é a palavra de Deus. Por isso nós comemos desse pão, nós tomamos desse sangue, que é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Amado irmão, você que não conheceu a mensagem, que já ouviu falar do William Marion Branham, o nosso profeta, essa mensagem, e que fica com medo, porque ser falsa, porque ser... Não, dizem que é falsa. Você está igual a criança que você... A minha menininha, por exemplo. A gente fala para ela, Nelly Hope, come abóbora? Não, não gosto de abóbora. Minha filha já comeu abóbora? Não, mas eu não gosto de abóbora. Mas por que você não gosta de abóbora? Porque é ruim. Você nunca comeu. Assim é, meu amado ouvinte, é você. Você nunca comeu, nunca provou. Vem conhecer essa mensagem, o que nós pregamos. Você vai ver que é totalmente diferente. Nosso profeta disse que não há uma plantação uma plantação boa de milho, uma horta que não tenha bons frutos, que não há um espantalho. E o inimigo, ele tem botado o espantalho em redor dessa mensagem, para espantar você. Você está com medo por causa do espantalho que Satanás tem feito para você. Deixe de ficar com medo desse espantalho, venha e vê. Faça como Natanael, vem e vê. Amém? Irmã Luísa. Rio divino, corre hoje lá do trono do Senhor. Rio divino, cristalino, é o rio do amor. Desta água quem quiser beber, venha hoje, mas sem demorar, pois o rio hoje nos conduz. Rio divino é o Senhor Jesus. Vem correndo, vem agora, eis que passa o rio de amor, transformando nossas vidas, aliviando a nossa dor. Desta água quem quiser beber, venha hoje, mas sem demorar, pois o rio hoje nos conduz. Rio divino é o Senhor Jesus. Estou sentindo que agora esse rio vai passar, transformando tua vida, vai tua dor aliviar. Desta água quem quiser beber, venha hoje,
mais sem demorar, pois o rio hoje nos conduz. Rio divino é o Senhor Jesus. Desta água quem quiser beber, venha hoje mais sem demorar, pois o rio hoje nos conduz. Rio divino é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Imagine você com sede. Você achasse um copo d'água, você pagaria tudo que você tivesse no bolso para beber. No deserto, sem água, quando encontrasse, você faria tudo pelaquela água. Assim é Jesus Cristo, a água da vida. Irmão Moisés Medeiros. Amém. Graças a Deus por estar aqui. Bom, Elias quase falou que eu já ia falar, mas é o Espírito Santo que nos guia a falar aqui diante para vocês. Eu estava pensando, um porco, ele, ao sentir o cheiro de uma lama, ele corre para aquela lama o mais apressado possível para se rolar ali naquela lama. Mas um pato, ao sentir o cheiro de água, ele levanta o voo e voa para aquelas águas limpas e preciosas. Aquilo para ele é a coisa melhor que tem, ele tomar aquele banho naquela água. Enquanto aquele porco está se rolando ali naquela lama, aquele pato está naquelas águas cristalinas, sendo lavado pelaquela água. E assim somos nós, os filhos de Deus, os eleitos. Nós estamos em uma água, em um rio cristalino, que é a vida eterna. Esta água que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que Ele ofereceu para aquela mulher ali. Se eu te der da água, você nunca mais terá sede. E esta é a água que nós temos, que Ele nos concedeu. Mas aqui na mensagem que nós estamos estudando, a revelação de Jesus Cristo, aqui no parágrafo, na página 5, o irmão Brana fala assim: sim, Satanás odeia a revelação, mas nós o amamos. Nós amamos esta revelação, que é esta mensagem que nos dá a vida eterna. Aqui um pouco na página 10, o irmão Brana fala sobre Apocalipse 5, versículos 6 ao 8. Ele está se referindo aos trinitarianos. Ele fala agora: há uma porção da Escritura muito apreciada que os trinitarianos pensam aprovar seu ponto de vista de haver mais de que uma pessoa efetiva na divindade. É Apocalipse 5, versículos 6 e 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Aqui é onde os trinitarianos estão pegados. Que aquele cordeiro veio e tomou o livro daquele que estava na destra, sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e 4 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos. De fato, estes versículos, e isolados, pareciam provar o ponto de vista deles. Note, eu disse, estes versículos isolados. Entretanto, leia Apocalipse 4, versículo 3 e 9 e 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono.
Está falando aqui Apocalipse 4, versículo 3. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, assentado sobre o trono. E o que estava sentado era aparência semelhante à pedra jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Note atentamente que no versículo 2 diz não 2 ou 3, mas assentado sobre o trono. No versículo 3 diz não os, que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra não aos, que estava assentado. No versículo 10 diz que os anciãos prostravam-se diante não dos, que estava sentado. No versículo 11 diz que eles exclamavam: digno é Senhor, não senhores. Também no versículo 11 diz que este sobre o trono era o Criador, que é Jesus. João 3:1, que é Deus Espírito, Jeová do Velho Testamento. Então aqui a Bíblia está clara, dizendo que é um só, e não 3 pessoas, mas um só Espírito, um só Deus, um só batismo e um só Espírito, no qual nós estamos firmados. Amém. Coisa boa é ser revelado. É bom demais ser revelado. É maravilhoso. Dá vontade de falar línguas estranhas, né? É bom demais. A ler Apocalipse, nós entendemos. Lemos de Gênesis a Apocalipse. Não precisa ninguém interpretar nada para nós. Nós somos revelados. Aleluias. Plena paz, santo gozo. E depois nós vamos ouvir o irmão Naldo. Vamos cantar com palmas, alegres.
Deus, aleluia. Irmão Naldo. Amém. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando, né? Porque Ele já tem nos abençoado até aqui. Graças a Deus, podemos dizer, Ebenezer. Mas no nome santo, eu alegro, canto. No nome santo nós recebemos. Eu estava pensando nesse hino. No nome santo nós recebemos esse nome em tudo por tudo. No nosso batismo, na nossa união, tudo que vamos fazer. Por isso que no final de todas as orações nós falamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós temos esse nome conosco, nós carregamos esse nome. Mas não é todos. O irmão Dean falando aqui sobre ele ter escondido dos sábios, né, esse nome tão importante e revelado aos pequeninos. Mas graças a Deus. Mas tem muitos pequeninos que não têm essa revelação, não recebem essa revelação. Essa semana eu estava conversando com um bem simplesinho, não vou dizer, um bem pequenininho, né? Simplesinho. E aí ele me perguntou, irmão, se Jesus viesse hoje, o senhor está preparado para subir? E eu falei, não, irmão. Aí ele estranhou, ele disse, uai, mas você não é crente? Eu digo, irmão, essa palavra crente virou popular, todo mundo é crente. Ele estranhou, uai, mas o crente tem que estar preparado. Eu falei, não, mas quem prepara é ele. Nessa condição que eu estou, tenho certeza que eu não subo no arrebatamento não, mas ele vai me preparar. Ele começou a puxar o assunto, né? E eu comecei a explicar para ele, e depois ele quis zangar, né? Alterar. Mas não deu outra. Foi que na quarta-feira, o pastor Natanael pegou, olhou para mim, eu estava em pé ali, e disse, irmão, você vai falar com uma pessoa, se ele não tiver revelação, você vai ferir ele. Eu digo, eu olhei para trás aqui, o pastor Natanael ia passando na hora lá que eu estava conversando com ele. Eu fiquei muito maravilhado. Disse, irmão, se você for falar com uma pessoa, e se você não falar, se ele não receber a revelação, não receber aquelas palavras como revelação, você vai ferir ele. Nós não fomos muito, não. Quando eu vi que ele ia zangar, que ele começou a zangar, eu parei. E eu digo, rapaz, fiquei muito maravilhado. Uma pregação tão simples, calma, que nem a do pastor Natanael, e ele olhou para mim ali, daquele lado ali, e falou isso. Digo, rapaz, esse nome é para quem quer mesmo. Mas, meus irmãos, graças a Deus por esse nome. Eles não querem, mas nós queremos, aceitamos. Amém? Graças a Deus. Eles querem o nome do Senhor Jesus Cristo para fazer maravilhas, milagres, prodígio, mas na hora de receber o seu batismo, eles não querem. Diz que não, diz que Pedro errou naquele dia. Tem que ficar com o que Jesus falou. Mas nós acreditamos em toda a sua palavra. Então eu quero só ler aqui um trecho aqui o que Paulo nos ensina, né? O que Paulo nos animou e deixou para nós nas suas pregações, porque nós cremos naquilo que ele pregou. Então Paulo diz assim, que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos, e eu digo dos céus também, e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e de todos os profetas, do que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Graças a Deus, né? Edificação, nós sabemos que a coisa que está edificada, não tem nada que pode nos mover. Ele também nos diz também aqui, em Gálatas, eu gosto tanto desse versículo aqui, esses que estão edificados nesse fundamento dos apóstolos, estou crucificado com Cristo, e vivo, eu vivo, graças a Deus, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, na carne, vivo, e na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Graças a Deus. Então não adianta o inimigo nos arrodear e querer vir fazer mexerico na nossa mente. Nós dizemos, não é mais nós mesmos. Sinto muito, mas não é. Nós não dependemos mais de nós mesmos. Se você veio aqui para receber a oração, não adianta você querer ouvir o inimigo e dizer, não, nós vamos lá com fé e vamos ouvir e vamos receber a oração dos irmãos. Não porque eles são santos, porque eles merecem, porque nós somos pecadores também, igual todos. Mas nós confiamos num Deus todo-poderoso, que Ele pode ouvir as nossas orações, como esta igreja aqui é testemunha, que Deus tem respondido a orações aqui. E então, por que você não vem com fé? O inimigo quer tirar a fé da nossa fé? Não é nós mesmos. Ele pode se entender com Deus lá, porque nós, se eles virem para nós, nós falamos, nós não vivemos mais em nós mesmos. É Cristo, não tem como mais. Você chegou atrasado, Satanás.
Agora é Cristo que vive em mim, não mais eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E Cristo vivendo em cada um de nós, nós recebemos este nome que é tão precioso. E se sermos, então, edificados neste fundamento, não deverá ser o evangelho, o mesmo evangelho que eles pregaram. Não ensinamos como os apóstolos ensinaram, não faremos como eles fizeram corretamente a inteira doutrina de salvação, certamente, pois Paulo disse em Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que nós ensinamos, que seja anátema. E graças a Deus que esse evangelho que nós ensinamos, que nós cremos, que nós recebemos, não é anátema, mas é o evangelho vivo. De todos os momentos em que nós podemos procurar, nós temos esse evangelho em nossos corações, para nos curar, para nos libertar, para nos animar. E nós temos também estas portas abertas, é para isso, é para receber, glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmão Dailton, muda aí, por favor, coloca o 195, creio eu na Bíblia. Você crê na Bíblia? E você, amado ouvinte, você crê na Bíblia? De capa a capa? De Gênesis a Apocalipse? Você tem que crer na Bíblia toda, viu? Porque Deus vai julgar o mundo não de acordo com a sua igreja, de acordo com o seu pastor. Ele vai julgar você, eu, nós, de acordo com a sua palavra. E a Bíblia Sagrada é a palavra a qual ele vai nos julgar. Vamos cantar só uma estrofe e um coro, só uma estrofe, a primeira e o coro, e aí o pastor Antônio vai fazer o encerramento final. Inclusive, ele é a Bíblia. Creio eu na Bíblia, ao livro do Senhor, pois de Jesus Cristo, nosso doce amor, todos os meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, a minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para a paz celestial. Acho eu na Bíblia a verdade final. Amém, amém. Pastor Antônio. Vamos cantar enquanto ele vem. 195, né? Que é assim, é de improviso. Creio eu na Bíblia, ensina minha cantar, cantos de vitória, de te apresentar, lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, a minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para a paz celestial. Acho eu a Bíblia divina. Boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando mais uma vez, como sempre Ele tem nos abençoado. Boa noite aos nossos ouvintes que estão nos vendo e nos ouvindo neste momento. Que Deus continue abençoando a todos. Eu quero ler a escritura aqui, que se encontra em Atos capítulo 2, e o verso 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eterno Deus, mais uma vez temos lido a Tua palavra e pedimos ao Senhor que o abençoe e vivifique em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis se sentar. A palavra de Deus, ela, como já foi mencionada aqui, ela é um rio fluente, com muitas afluentes. Ela não seca, ela não se esvazia, principalmente quando se trata da mensagem de irmão Branham, o nosso profeta, que é a Bíblia revelada. Então, quanto mais você se aprofunda nela, mais você encontra água para você nadar. E essa água é água pura, água cristalina, sem mistura. Não é como aquela cisterna rota que não retém as suas águas. Mas esta água é pura, cristalina e dá vida. Ela mata a sede do sedento. E nós temos recebido isto. Nós temos tomado desta água. E por isso nós estamos aqui com as nossas sedes saciadas e querendo compartilhar com mais alguém que queira tomar desta água viva, esta água pura e cristalina, que é a palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada. Muita gente crê na Bíblia por superstições, por ter ela aberta em cima de uma mesa, por ter ela aberta no painel de um carro, de um veículo, mas nós cremos nesta Bíblia por revelação. O Senhor Deus nos elegeu e nos predestinou desde antes da fundação do mundo e nos revelou nestes últimos dias, meus preciosos ouvintes. E você pode ser revelado também e crer nesta palavra e beber desta água e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como aquelas quase 3.000 almas que ouviram a palavra de Pedro, dia de Pentecoste, e foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de seus pecados. Você pode obter esta revelação. Você pode crer nesta Bíblia não como uma superstição, mas você pode crer nela. Você pode crer no sacrifício. Você pode receber, aceitar a sua salvação, a qual o Senhor Jesus Cristo te deu desde antes da fundação do mundo. O perdão dos teus pecados, quando Ele foi crucificado no Calvário, perdoando o mundo inteiro. Ele dá água viva, Ele dá água cristalina para quem quiser beber. Para quem quiser beber. O apóstolo Pedro, ele não falou muitas palavras ali de Pentecoste, mas o que ele falou convicto daquilo que ele estava falando.
Ele sabia o que ele estava falando. E se Pedro não tivesse a real revelação de Deus, ele não teria falado o que ele falou. Mas ele disse: seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Ele não arremedou Jesus Cristo. Ele não arremedou Jesus Cristo simplesmente, não. Mas ele sabia que aquilo que Jesus tinha falado era uma ordenança para ser cumprida a todo aquele que crê. Por isso ele disse: em nome do Senhor Jesus Cristo. Por revelação. Então, meu amigo ouvinte, você procure examinar a Bíblia, examinar as Escrituras, porque a própria Bíblia diz: examine, porque nela cuideis ter vida eterna, e são ela que de mim testifica. Examinai tudo e retende o bem. Qual é o bem? Qual é o bem? Qual é o bem de Deus para nós? A sua palavra. É a sua palavra que Ele nos tem dado. Deus tem dado coisas para nós que nós não éramos merecedores, de maneira alguma. Nós não éramos dignos disto, ou não somos dignos. Mas se há um que é digno, esse chama-se Senhor Jesus Cristo, o que nos fez digno, habitando em cada um de nós e nos dando a sua palavra. É Ele o digno. Não existe homem digno de nada, homem capacitado de nada. Por mais sábio, mais inteligente, mais culto que seja, ele é um coitado. Ele é um coitado. Mas, interessante, né? Ele escolheu um Pedro, pescador e iletrado, para entregar uma mensagem de Pentecostes. Irmão Brana fala que como que de 15 minutos e salvar quase 3.000 almas. E você pode ser salvo através desta palavra. Você pode ser revelado. É coisa muito boa. Coisa muito boa. É isto que nós temos nesses últimos dias. A revelação, ela clareia, ela nos mostra o nosso caminho. A nossa sabedoria intelectual não nos leva a lugar algum. Mas a revelação de Deus clareia, mostra o nosso caminho para onde, ou aonde nós, ou melhor dizendo, para onde nós temos que ir. Ela nos leva de volta de onde nós viemos, que nós viemos da eternidade. Nós viemos da eternidade. E essa revelação, ela está ligada com a eleição. Porque se nós não fôssemos eleitos, predestinados, também não seríamos revelados. Mas Ele nos elegeu, nos predestinou e nos revelou para a vida eterna. Por isso aponta para lá. E todo aquele que crê nesta revelação, nesta palavra, nesta mensagem desse profeta, de todo o seu coração e alma, está destinado a voltar para onde veio. Vida eterna.
como soube, veja bem, como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado. Pela fé, ele recebeu a revelação. Ele recebeu a revelação do sangue. A revelação do sangue. Para saber como fazer um sacrifício apropriado. Ele não dependeu do seu próprio intelecto. Ele não dependeu de sabedoria humana. Ele não dependeu da sua agilidade, da sua habilidade. Mas ele dependeu da revelação de Deus para oferecer um sacrifício a Deus, um sacrifício apropriado. Nós precisamos da revelação para receber esta mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento. Portanto, ele não pode oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. É a revelação que faz isso. Revelação. Por isso Abel obteve vida eterna pela revelação de Deus que ele teve. Agora você poderia tomar o que o pastor diz, ou o que o seminário ensina. Ah, mas o meu seminário ensina isto. O meu seminário disse isto. Eu aprendi isto. Não, de maneira nenhuma. Nós não nos firmamos naquilo que seminarista diz, teólogo diz, não. Doutor em divindade, não. Eu mesmo, não. Mas no que a palavra de Deus diz. Nós falamos aonde ela fala e calamos aonde ela cala também. Porque quando ela cala, é o Espírito de Deus calando a respeito de algo. Quando ela fala, é o Espírito de Deus falando para nós. E embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo e que é o sangue que o limpa e que Deus é seu Salvador. Você nunca terá vida eterna e a revelação espiritual que o faz. Que o faz. Então, fora disto, nós não podemos obter nada. Nada. A revelação do sangue de Jesus Cristo em nosso favor. A revelação do sacrifício. A revelação do mensageiro. A revelação da palavra que o profeta juntou através de uma vindicação de Deus e revelou para nós nesses últimos dias. Por isto, nós estamos do lado de fora das denominações, do mundo religioso. Estamos do lado de fora, mas estamos dentro da palavra. E você pode sair para fora dessas denominações e entrar para dentro desta palavra, aonde está este povo simples e humilde, sem sabedoria
humana e intelectual, mas tem a revelação da palavra. Mas tem a revelação da palavra. Isto é uma grande verdade. Medite nisto. Medite nisto. Creia nisto. E venha conferir isto que você tem ouvido nesta noite mais de perto. Aqui nós temos isto que você tem ouvido, a revelação. Nós temos a verdadeira Santa Ceia, o verdadeiro batismo. Temos o profeta de Deus. Temos tudo. Nós temos a cura física. Nós temos tudo aqui, Deus tem nos dado tudo. Só que nós não colocamos estas coisas adiante da palavra, mas elas são seguidoras da palavra, mas se cumpre tudo na ordem certa e perfeita. Mas se existe um povo na terra que tem a plenitude, aqui está. Aqui está. Você venha, você é convidado. Você é o nosso convidado de honra para estar conosco e conferir estas coisas bem de perto. Terminando, eu quero ler aqui uma partezinha pequena para fazer o fechamento. Já está passando da hora já. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fisicamente e espiritualmente. Fisicamente e espiritualmente, o sacrifício dele fez isto para nós. Quando ele foi moído ali naquele calvário, derramou seu sangue, lavou os nossos pecados, nos limpou das nossas culpas, jogou no mar do esquecimento e nunca mais lembrou disso. Temos cura, temos saúde física e espiritual. Em nome de Jesus Cristo, nesta hora, nós despedimos esta reunião com isso que nós temos ouvido agora. E se você tem um problema, está sentindo alguma coisa e quer vir aqui receber a oração da fé nesse instante para ser curado, venha com fé e você receberá isto. Os obreiros aqui, nós poremos as mãos sobre você e você receberá de acordo com a tua fé. Não é nós que te damos a cura, mas é o Senhor Jesus Cristo. Venha com fé, por representação, por você mesmo. Venha com fé e você receberá isto. Venha, faça isso. Bendito Deus e eterno Pai celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, mais uma vez nós estamos concluindo, Senhor, esta reunião. A reunião chamada reunião dos evangelistas. E aqui nós estamos para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem concedido. Deus, obrigado, Senhor, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo perdão das nossas negligências, falhas. E se há alguém aqui nesta noite, Senhor, necessitando de alguma coisa, que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa estender a sua mão sobre eles e curar, e libertar, e ajudar tudo aquilo que eles precisarem. Oh
alguém aqui que venha se manifestar, mas que o Senhor faça, visite aonde ele se encontrar, no seu lugar, no seu assento, na internet, alguém arrependido dos seus pecados, alguém enfermo, ó Deus, buscando a tua presença nesta hora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vivifica a tua palavra em cada coração, pois nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por isto que temos ouvido, a palavra, a revelação, a segurança do crente. Deus abençoe aos irmãos que também participaram por meio da internet. Irmã Áquila Nascimento, em Formoso do Araguaia, Tocantins. Os irmãos Josué, Moisés, Wilson, Zilda, Rosângela, Aparecida, Raquel e Rebeca, aqui em Araguaína, Tocantins. E mais 8 conexões. Todos foram abençoados juntamente conosco. E domingo estaremos aqui, amanhã estaremos aqui às 8 horas da manhã, escola dominical, à tarde, 4 horas da tarde, companheirismo, às 18 horas. Amanhã será mais cedo, às 17h30, a Santa Ceia do Senhor. E no próximo sábado estaremos aqui, tendo este culto maravilhoso, culto com os evangelistas, começando às 7h30 da noite. Uma bênção a favor de todos nós. Abraço fraternal a todos que estão presentes, aqueles que participam por meio da internet. Até amanhã, se Deus permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe. Amém.